Bom, tem um vídeo que viralizou, eu no cenário do The Chosen, e eu vou explicar para vocês como fazer essas imagens e como fazer o vídeo tutorial, tá bom? E é muito simples, tudo eu fiz no Gemini mesmo, não é que é o da Google, então vamos lá. Primeiro eu quis fazer aqui algumas fotos minhas em vários ângulos, tá? Coloquei aqui no Gemini, abri o Gemini, gratuito, e aí eu coloquei aqui minhas imagens e solicitei que era esse homem da imagem de terno e gravata junto com o ator Jonathan, do filme The Chosen. E aí ele gerou a imagem, como vocês vão ver aí, uma selfie junto com o ator, já no formato de Jesus. Isso que é importante no set, né? Set de filmagem, é assim que você deve colocar. E aí ele gerou essa imagem e a partir dessa imagem eu fui solicitando outras, de Pedro, por exemplo, só que saiu aleatório. De Pedro não deu certo, saiu aleatório, mas eu não joguei essa imagem fora, eu vou explicar por quê. Gerou uma outra, e aí vocês vão ver que às vezes pode ser que a inteligência artificial dê um bug, não adianta você insistir com ela, você tem que abrir um novo chat, uma nova, ou um novo Gemini, algum outro e-mail para você poder fazer, não adianta brigar. Porque ela vai continuar gerando as imagens erradas, tá vendo? Gerou alguém aqui aleatório, mas não tem problema, a gente não desperdiça essas imagens. Tentei fazer o Pedro, mas ele mais uma vez me deu uma outra imagem aleatória. E eu queria fazer, não era esse Pedro aleatório. O que eu queria fazer era esse Pedro aqui. E aí eu peguei lá no Google Espelho, coloquei aqui junto com aquela imagem aleatória e escrevi para ele assim: troque o homem que está do lado do homem de terno e gravata por esse. E simplesmente a mágica aconteceu. Então existem vários caminhos que a gente pode fazer para chegar na imagem ideal. Fazendo isso, ele gerou, então, eu com o Pedro, olha aí que legal. E assim eu fiz com outros personagens também, fiz com o Mateus, como você vai ver, e falei, só faça com esse também. Mandei uma imagem assim aleatória e ele substituiu o cara que estava do meu lado pelo Matheus, tá vendo? E aí você vai pegando essas imagens da internet. Ou ele vai gerar para você, mas se der bug, você pega da internet, pede para substituir por alguém que está do seu lado e vai dando certo. E aí você vai pegando cada personagem até você ter a quantidade de personagens que você quer. Até o próprio Jesus, tirei ele do meu lado e coloquei um outro personagem. Então é isso que fui fazendo até que eu tivesse todas as minhas imagens. Importante, as imagens devem ser 9 por 16, que é o tamanho do TikTok das redes sociais. Agora a gente vai pegar cada imagem dessa e levar para o Flow, A1 com A2, A2 com A3 com A4, A4 com A5, A5 com A6, A6 com A7 e A7 com A8 e assim por diante. Então a gente vai levar no Flow. E aqui está o prompt. Você pode colocar tanto em português como em inglês. Você vai dizer, eu quero esse homem da selfie correndo ou andando de uma cena para outra. É isso, só isso. E ele vai gerar a mágica para você. Aí você pode colocar sem fala, sem texto e tal, para que ele não bugue, né? Que é para que ele só faça a imagem acontecer, tá bom? E aí a gente vai no Flow e coloca esse prompt e aí eu peguei aqui primeiro a minha imagem sozinho com a imagem de Jesus. Então eu começo com a minha imagem indo até onde Jesus está. Note que aqui está uma câmera fotográfica, depois a gente edita, corta isso no CapCut, faz as edições finais, mas o mais importante é você entender esse conceito. Você pegou a imagem 1, que era eu sozinho, com a imagem 2 de Jesus. Depois você vai pegar a imagem 2 de Jesus com a imagem 3 de Pedro. E assim sucessivamente. O prompt vai ser o mesmo para todos eles, então isso é muito legal, tá vendo? Depois de Jesus até Pedro, e agora de Pedro até Mateus, e assim por diante, até você fazer todas as imagens que você quer. E ele vai gerando todo esse contexto de sair de um lugar para o outro sozinho. Tudo que você fez foi gerar um único prompt, tá? É importante sempre reforçar que seja 9 por 16, selecionar 9 por 16, você vai selecionar no Flow Frame, frames, tá? E aí você vai colocar aqui de um para o outro, sempre assim, de um para o outro. E isso vai dar certo. Então, frames para vídeo. Por que frames? Frames te permite colocar mais de uma imagem. Nesse caso, a gente colocou duas, ou seja, de uma imagem até a outra. Então, aqui do Mateus, por exemplo, a gente vai fazer até Tomé, né? Só para você entender mais uma vez o conceito. Coloquei eu com o Mateus e eu com o Tomé. E ele vai gerar o intervalo, né? Ele vai me fazer sair de um para o outro. Claro que às vezes pode ter um bugzinho ou outro, você pode tentar gerar várias vezes até sair perfeito, ou gerar algumas e cortando e editando no CapCut, porque isso que é a parte mais importante, é a edição final, para que o vídeo fique muito legal. Mas é muito fácil, tá? Eu consegui fazer tudo no Gemini, tem gente que faz no Kling, tem gente que faz em outras inteligências artificiais, fique à vontade. Tem gente que reclamou que não conseguia fazer no Gemini, eu consegui fazer tudo, por isso te mostrei exatamente como eu fiz, tá bom? E aí foi o resultado final, claro que aqui não é o final final, depois eu editei no CapCut, né, que eu só juntei do jeito que estava, sem fazer nenhuma edição, e depois levei tudo, né, junto, pronto lá pro CapCut para realmente fazer edição, cortes, colocar o som, a música. Você pode deixar o som e a música para colocar também quando eu for subir na rede social e procurar uma música adequada, tá bom? Eu coloquei uma música que eu tinha criado no Suno AI, e aí ela não tem direito autoral, então por isso que eu já fiz aqui mesmo, mas você pode fazer na própria rede social. E assim você vai fazendo com todas as imagens, depois junta tudo, edita seu vídeo e vai estar pronto. E o resultado final sempre é muito legal. E o resultado final ficou exatamente assim.